Olha, gente, você já passou assim por um momento em que sua vida não ia lá muito bem e você não via saída de um problema grave? Não enxergava a luz no fim do túnel? Ou como dizem por aí, estava no fundo do poço? Pois bem, saiba que quando estamos em uma situação muito difícil, demoramos mais a enxergarmos a saída. E o fundo do poço pode ser a gangorra para a vitória. E para falar sobre isso, vamos conversar com a nossa psicóloga, a Rejane, que veio aqui dar um brilho na nossa estrela, né, Rejane? Bom dia, Cleide. Tudo que bem? prazer mais uma vez estar aqui com você, estar aqui com vocês. Que maravilha. Bom, bora sentar no nosso sofazinho. Vamos lá. Conversar sobre esse assunto que é bem interessante, complexo, né? E forte. É um assunto forte, né? A gente está aqui numa manhã de segunda-feira, tá um dia tão lindo hoje, começando a semana. A gente sempre gosta de trazer para esse momento nosso uma positividade, um otimismo, mas a gente também tem que trazer pontos, né, que são tão complexos dentro da realidade humana, que é aquele momento em que a pessoa, por alguns fatores, se viu ali num grande impasse de sofrimento e de repente se sente assim, olha, pior do que tá, não tem como ficar. É verdade. Como é que a gente percebe que está numa situação quase sem saída? Essa sensação de fundo do poço, ela pode ser causada por inúmeras situações. Isso é bem importante da gente colocar. O que é um ponto de um grande sofrimento associado a uma sensação de desesperança, de eu não sei como sair disso aqui. O motivo que pode estar levando uma pessoa a chegar nesse lugar pode variar muito, né, entre uma pessoa e outra. Várias são as possibilidades. Às vezes, para alguém, o fundo do poço é aquele momento de estar em algum aspecto da vida falando, olha, acabou um casamento, acabou algum emprego, a perda de alguém, acabou a sensação de prazer com a vida. Então, tem tantas possibilidades que pode levar a pessoa a simplesmente falar, não tem jeito, eu estou numa situação de muito sofrimento e eu não estou conseguindo enxergar possibilidades. Rejane, o fundo do poço, ele pode ser construído? Vou explicar melhor. Eu tô protelando uma coisa aqui, eu tô fingindo que não tô vendo outra aqui, eu tô disfarçando as evidências, né? Isso pode ser construído? Excelente. Então, pode acontecer da gente estar numa situação tão dramática de sofrimento e, às vezes, a gente cai nesse fundo do poço de uma vez. E tem pessoas que vão descendo gradativamente, né? De repente acreditando que não, logo vai melhorar, e a melhora não vem e a piora vem. E aí ela vai gradativamente até chegar no momento e falar, pronto, deu, não tem como ficar pior. E aí é que vem o outro lado da moeda. Porque na hora que a gente chega nesse lugar, pessoal, nesse lugar, não tem como a gente se distrair, não tem como a gente falar assim, não. E não tem como tentar lá no fundo do poço, eu acho que essa metáfora ela é muito assertiva, porque é como assim, daqui do fundo do poço, não é para eu ficar olhando para o mundo, é a hora de falar, não tem jeito, eu tenho que olhar para dentro. O fundo do poço é assim, puxa, eu posso ter sido vítima de alguma coisa ou eu posso ter contribuído, mas a situação é, o que é que demanda de mim? O que é que eu agora preciso reconfigurar em mim para dar conta de sobreviver e de me reerguer e de me alavancar desse lugar? E aí que eu acho que está a grande nobreza da possibilidade humana. É que, às vezes, um fundo do poço, gente, por mais duro que ele seja, ele pode alavancar a gente para uma posição subjetiva na vida melhor do que a gente estava. E eu acho que é aí que claro que não é fácil. Fazer um movimento desse demanda uma autopercepção, demanda ajuda, demanda um monte de coisa. Mas a ideia é, do jeito que eu estava levando a minha vida, não dá. E essa outra possibilidade de levar a minha vida pode ser um gancho
para um bem-estar, uma realização, uma verdade consigo mesmo muito melhor. Ué, então o fundo do poço não é tão ruim assim, não? Aí que tá. De novo, gente, nós não podemos ter uma visão masoquista de achar que sofrer é bom, de forma alguma. Não, Ninguém está não é buscando sofrimento. Mas na vida, o sofrimento é inerente, vai acontecer. Tem uma diferença muito grande, Cleide, quando a pessoa se fixa nesse lugar de, eu vou falar essas palavras assim, de fracasso, de frustração, de tristeza, de perder de si mesmo. E aí que está uma diferença muito grande. Eu posso ter tido um desejo barrado, então eu queria que determinado contexto da minha vida perdurasse por muito tempo, eu não queria perder tal pessoa, tal situação, tal trabalho, enfim. Eu queria estar de um jeito e minha vida está de outro jeito. Então, sim, isso é muito sofrido, é difícil de lidar. Mas eu posso entender que isso que eu desejava tanto não saiu de cena, não é possível. Então, suportar isso é muito complicado. Mas eu posso entender que esse contexto, ele não precisa me desintegrar. Essa é uma diferença muito grande. Então, tem pessoas que perdem alguém, e perder alguém que a gente ama é muito doloroso, mas ela não perde só aquela pessoa, ela se perde de si mesma. Tem pessoas que levam uma barreira difícil de lidar, por exemplo, ser mandado embora de um emprego, sair do... E aí, como é que eu vou fazer? E aí que você vai ter que se reencontrar num outro formato. E isso é duro, gente, não é fácil, não. Mas a gente não pode se fixar ali no fracasso, como se fosse assim, a partir de agora é esse fracasso que me representa. E não é. Não é. E não precisa ser. E não precisa ser. Então, tem pessoas que vão lá para essa sensação de impotência consigo mesmo, de impotência na vida e se fixam nela. Eu vi uma mensagenzinha dessas que a gente vê em redes sociais que eu achei muito legal, assim, ó, o fundo do poço não é um lugar para a gente deitar. Não, eu achei mesmo. isso, não é um lugar para a gente pensar assim, puxa, eu vou de alguma forma me vitimizar e vou ficar ali. Porque eu olho para a vida e falo, olha lá, todo mundo é feliz e eu não, todo mundo consegue e eu não. Não, não. A vida traz pra gente alcances e reveses. E no momento que eu estiver numa situação de revés, de fracasso, de perda, de frustração, de desejo barrado, compete a mim pensar. E não tem como lá no fundo do poço eu ficar só olhando assim, mundo, vem e me salva. É um momento muito forte para a gente olhar lá na nossa essência, lá no nosso âmago e falar assim, opa, que verdade que eu tenho dentro de mim que eu não estou conseguindo ainda botar para fora. Porque essas verdades existem dentro da gente. Ou seja, você não tem direito de deitar no fundo do poço. Pode não. Bom, essa questão do fundo do poço, vamos construir aqui uma possibilidade. Uma mulher casada que antes de casar tinha um namoro, um noivado, achava que tudo era lindo e de repente nesse casamento se viu numa situação de violência doméstica. E ela não consegue sair dessa relação por vários motivos sociais, pessoais, e essa relação vai perdurando, vem filho e vai perdurando. E ela vai se tornando aquela pessoa amarga, a ponto, porque a violência doméstica, ela chega a óbito. Sim. As estatísticas estão aí. Sim. E quando ela se vê no fundo do poço, daqui eu tenho que sair, mas eu tô com medo de sair. Como é que eu vou reagir lá fora? Como é que vai ser lá fora? O que a psicologia pode ajudar? Bom, então, essa colocação é um exemplo, sim, embora fictício, não raro, mas a gente tem que pensar assim, olha só o contexto social. Um contexto social difícil, mas eu tô pensando agora psiquicamente. Muitas vezes, gente, a pessoa se sente no fundo do poço com uma pressão sobre si que vem de duas vertentes. A própria frustração interna, eu fiz expectativa de alguma coisa e foi absurdamente diferente do que eu queria. E também a pressão externa, a pressão social. Sabia que muitas vezes essa dor daquilo que a gente quebrou de imagem social, às vezes dói mais?
Por exemplo, vou dar um outro contexto, né? De repente, sei lá, um pai ou uma mãe que descobriu que o filho é homossexual. Eu já vi casos de uma mãe falando assim: eu, por mim mesma, não tenho dificuldade com isso, mas é muito difícil, parece que eu tô junto com o meu filho ali e ter que encarar toda a sociedade. Opa, então pera lá. Então se assegure no seu olhar. Isso. Ao invés de ficar se assegurando no olhar do outro, que vai ser difícil. Então, tem pessoas, por exemplo, ou uma separação, ou um fracasso financeiro. Olha, para mim é doído, mas o mais doído é eu saber que as pessoas estão me vendo vivenciando isso. Então, a gente coloca um peso muito grande, mas muito grande, no que os outros vão estar pensando. Então, é duro lidar com a própria frustração e parece que é mais duro ainda, dói ainda mais ser visto no nosso contexto ali como uma pessoa que não deu certo, que fracassou, que não está conforme a regra social geralmente traz. Então, a psicologia pode muito ajudar a gente a se limpar dessas neuroses. A neurose da gente se sentir validado no mundo apenas pelo que o outro pensa de mim. A entender que muitas vezes no nosso processo individual, muitas vezes não, sempre, no nosso processo individual, a nossa trajetória é singular, é única. Aí a gente fica se comparando, mas lá, rapidinho para aquele lá deu certo. Que bom, mas vamos olhar aqui para a sua trajetória. E, de novo, a gente não pode delegar para outra pessoa aquilo que é da nossa responsabilidade. Sabe aquela história assim, mas fulano abriu lá o comércio, abriu alguma coisa na mesma época que eu e ele já prosperou e eu estou aqui. É ruim se sentir assim. Mas, de novo, vamos olhar para cá. Tem alguma coisa que eu estou fazendo que não está legal. Então, ao invés de ficar numa posição subjetiva, assim, ou de vitimização, ou de identidade, assim, não é para mim, não adianta, gente, não é para mim ser feliz, não é para mim alcançar o sucesso, não é para mim, não vamos nos fixar nesse lugar. Vamos pensar qual é a minha história, qual é o meu contexto e por mais duro que ele seja, igual esse exemplo que você deu, uma mulher vítima ali de violência e tudo mais, é olhar lá para a essência dela e falar, pera lá. Eu tô toda despedaçada. Subjetivamente, eu fui massacrada, mas eu preciso achar um lugar para me encorajar e me acolher e falar, eu vou seguir adiante. É ousado. Porque às vezes a gente se refugia ali na queixa e tem gente que sofre mesmo, mas vive toda uma vida amarrada no ressentimento, na queixa. E a grande coragem é essa, é falar o que é que eu posso fazer por mim para me acudir, para me socorrer e para dizer para mim mesma, nesse formato de vida eu não quero continuar desse jeito, eu quero ir para uma vida onde eu me sinta mais presente comigo mesma, mais feliz, mais realizada, mais segura, mesmo que essa jornada seja, num primeiro momento, assustadora. Porque fazer diferente do que a gente está acostumado, muitas vezes assusta. E qual que é o ponto, Rejane, que quando a pessoa está no fundo do poço, que ela vai pular nessa mola e sair de lá? Olha, é muito individual e muito surpreendente. Mas eu acho que tem muito a ver quando a gente consegue se sentir tocado pela nossa essência maior. E aí não tem nenhuma nomenclatura única, para esse âmago, essa essência, essa centelha divina, esse ponto de verdade. Mas cada um de nós, a gente tem algo dentro da gente falando, pera lá, aqui estou eu. Aqui não sou eu, Rejane, fazendo o que a sociedade espera de mim. Não sou eu, Rejane, fazendo aquilo que eu acho que meus pais projetaram em mim. Aqui sou eu. A gente precisa se dar a oportunidade de se aproximar dos nossos desejos genuínos. E geralmente esses desejos genuínos são aqueles desejos que nos vivificam, que nos fazem impulsionar para frente, nos limpando das comparações. Porque toda vez que o ser humano vai para comparação, a gente tende a fazer comparação com quem está ali num patamar
como se fosse melhor do que o nosso. Aí a gente vai se sentindo aqui. Não, gente, acolha a sua trajetória. Ai, mas eu queria tanto ter nascido numa família, tá? Não nasceu. Então, vem para sua trajetória. Ah, mas eu queria tanto ter tido a oportunidade de fazer, estudar, tá? Bacana, pode ser que isso ainda aconteça, mas enquanto não aconteceu, vem para sua trajetória. Vem para você, vem para sua história. Acolha a sua história do jeito que ela é. Acolha você do jeito que você é, mas agora coloque ali a sua energia, se encoraje para pegar e falar daqui para frente. Qual é o passo que eu posso dar por mim? E não sei se o mundo vai me entender ou não. A gente fala Isso assim, é o que né? menos se importa. A gente fala assim, olha, gente, viver do jeito que a gente verdadeiramente é, muitas vezes no primeiro momento é estranho. Porque a gente vai vivendo o outro. Vai vivendo o outro, tá tendo um estranhamento, tá? Mas e daí? Se dê essa oportunidade, não vá para aquela fixação de que para você não vai adiantar. Fui infeliz num relacionamento amoroso. Ah, então porque para mim ser feliz num relacionamento é impossível. Não, né? Tem uma frase, eu acho que é do Churchill, mas eu não me lembro direito, mas eu acho que ele fala assim, que o sucesso é quando a pessoa consegue passar de fracasso a fracasso sem perder o entusiasmo. Então não é fácil. A gente tem uma chance muito grande de desacreditar que pra gente é possível ser feliz. E não é. A gente está vivo. A gente está com a oportunidade aqui de acordar e opa, eu vou alinhar toda a minha energia para aquilo que eu tenha percebido que seja cuidar de mim, priorizar minha vontade, seguir adiante e aprender, obviamente, com aquilo que eu errei. A gente erra, ué. E você disse uma coisa muito importante. Eu estou viva, eu estou vivo. E se eu estou vivo, eu tenho que viver. E viver da melhor maneira possível. Pensar, procurar ajuda. Essa parte de procurar ajuda. Queria pontuar uma coisa importante aí. Nós ainda temos também na nossa cultura um equívoco de achar que procurar uma ajuda é uma forma de meio que me demonstrar muito frágil. Isso. Nós temos muitas pessoas resistentes a conversar sobre as suas falhas, os seus questionamentos, os seus medos, as suas emoções. Até para pessoas próximas. Sabe assim, para amigo, né? Enfim, procurar ajuda profissional, achar que não, mas esse negócio de ir num psicólogo, isso é para quem é doido, isso aí é para quem... Isso é muito comum ainda de ser visto. Às vezes a pessoa está num nível de desconforto físico e emocional, que são característicos de quadros do tipo depressão, crise do pânico, e são muito resistentes a procurar uma ajuda médica. E pode ser que essa ajuda médica também seja necessária nesse momento. Então, eu fico pensando, o fundo do poço, ele precisa ser visto como uma oportunidade. Uma oportunidade para a pessoa se colocar na vida um pouco mais humilde, um pouco mais coerente, parar de maquiar a vida. Cleide, quantas pessoas maqueiam? Essas pessoas que vão descendo pro fundo do poço devagarinho, são aquelas que estão maquiando a realidade. Tá maquiando. Até ter um jeito, não tem jeito de maquiar mais. Ótimo! Nós não estamos aqui, gente, para maquiar a essência humana. A gente não precisa... Eu quero fingir que eu tenho um casamento bom, eu quero fingir que eu tenho uma carreira bem-sucedida, eu quero fingir que eu sou uma boa cristã, eu quero fingir para quê? Para quem? Para desperdiçar a oportunidade da vida? De jeito nenhum. Rejane, muito obrigada pela sua vinda aqui de novo nessa segunda-feira. Como eu disse, você sempre passando uma estrela aqui no nosso programa, dando brilho na nossa estrela. Amém. Boa semana para nós. Boa semana.